Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos para mais uma sexta, mais uma aula de História Geral. Espero que vocês assistam. Tá chegando o Enem, não pode deixar a peteca cair agora, tem que ir pra frente, porque esse ano todo vocês se prepararam para isso, tá chegando e vocês têm que confiar em vocês mesmos, que agora só vai ser o resultado dos esforços de vocês. Então, vamos falar sobre as transformações do século XIX. A gente está chegando no século XXI, né? Tá quase lá. E aí, na outra aula, a gente falou, né, sobre os novos ideais que surgiram nessa época, que foi o liberalismo, socialismo, nacionalismo, imperialismo. O imperialismo já tinha surgido antigamente, né, mas foram bastante vividos nessa época, né? Então, foram confrontos violentos que aconteceram na Europa, na América, né, no mundo todo, né? E foram constantes, né, nesse século XIX. E dentro de cada país, e entre eles, né, cresceu grandes disputas envolvendo os mais diversos interesses, mas principalmente, né, expansão territorial, expansão de comércio e essas coisas que vêm durante a história desde a Idade Média. Então, a consolidação do Estado liberal, as reivindicações socialistas, unificações políticas nacionais e as disputas por mercados internacionais firmaram-se como as marcas, né, desse século XIX. Então, a gente tem um mundo que está em movimento, né, depois de... Deixa eu só passar um slide. Depois de tudo que a gente viu na aula passada, do nascimento do socialismo, dessa questão da luta por direitos, da questão do liberalismo, a questão do nacionalismo que fez com que muitos estados se juntassem, se unificassem, né? Então a gente tem um mundo que está em movimento. O mundo está sempre em movimento, que toda aula de história eu falo para vocês, que é sempre uma grande transformação que aconteceu aqui e no mundo todo, porque o mundo é todo interligado. Então, assim, a gente tem aqui no século XIX um mundo em movimento. Então, no processo de consolidação, né, desse Estado liberal burguês, com a industrialização e o progresso do capitalismo na Europa, viu-se o triunfo do imperialismo, né, em meio à efervescência no sentimento nacionalista e da doutrina socialista, que a gente comentou na outra aula. E aí, os enfrentamentos eles não se restringiam aos campos das ideias, e foram muitos, né, os conflitos armados, e grande parte desses conflitos envolveu disputas por mercadorias, ou por mercados, né, nessas colônias que estavam aí, que estavam virando potências, né, principalmente os Estados Unidos, que foi virando uma potência, e aí tudo tinha uma disputa bastante por mercado colonial, que deixou de ser colônia e agora é o mercado consumidor, né. E a população europeia, né, que estava mergulhada em guerras e instabilidade política e econômica, enfrentava, né, condições sociais adversas, como a baixa remuneração para a maioria da população, a falta de moradia, desabastecimentos e perseguições. Ou seja, eles não tinham, né, os mínimos direitos humanos que a gente tem hoje, que são dever do Estado proporcionar. Então, procurando sobreviver e recompensar a vida, né, grandes massas de imigrantes buscaram novas oportunidades em outras terras. E aí é por isso que nessa época a gente vai ver que teve muita imigração. Muitas pessoas saíram dos seus países e foram para outros. No próximo slide eu vou mostrar mais ou menos um mapa para vocês do que foi acontecendo. E aí então, né, entre 1815 e 1914, né, cerca de 40 milhões de europeus eles abandonaram definitivamente seus locais de origem para se instalarem nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Austrália e Nova Zelândia. A Austrália e Nova Zelândia faziam parte de um continente novíssimo, né? Porque assim, isso foi fruto de um grande movimento populacional da Europa para os outros continentes. O Novo Mundo, que era a nossa América, e o Novíssimo, que era, como ficou conhecida, a Oceania, que é constituída por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, né, e outras ilhazinhas pequenininhas. Mas aí esses países, eles viraram oportunidades mesmo para esses europeus que estavam tão abalados, né. E aí, então, esteve, né, associado ao clima de crise e a turbulência política dos países europeus, que gerou essa grande imigração para esses países. O Brasil, como vocês devem ter estudado na aula de História do Brasil, recebeu muitos imigrantes nessa época, do final do século XIX para o começo do século XX, a gente recebeu muitos imigrantes. Por diversos motivos, por diversas razões, mas a gente recebeu. E aí aqui a gente tem um mapinha, que eu espero que dê pra ver bem, que é um mapa que mostra as principais rotas, né, de imigração entre o século XIX e o início do século XX.
E aí uma análise dessas rotas, né, fornece importantes informações sobre a situação mundial naquele período. E aí vocês podem observar no mapa que os principais fluxos migratórios, eles partiam aqui da Ásia, da Europa, que estavam em bastante conflito, né? E vinham assim rumo à América do Norte. A gente pode ver que os Estados Unidos, ó, principais países que receberam os imigrantes europeus. A América do Norte aqui teve os Estados Unidos, Brasil, Argentina, receberam bastante imigrantes. E aí também tem a Austrália aqui também, ó, que o pessoal foi bastante. Onde tá roxinho aqui foi para onde o pessoal foi. Os europeus foram fugindo pro mundo todo. E aí, como eu disse, né, calcula-se que nesse período mais de 40 milhões de europeus eles abandonaram seus postos e foram para outros países. E agora eles reclamam de imigrantes no país deles. Mas tudo certo, é isso. E aqui também, ó, tem uma legendinha bem legal, que aqui são os britânicos, né, que eram do Reino Unido. Aqui são os escandinavos, aí tem os do Mediterrâneo, centro-europeus, aí tem os da Europa ocidental e judeus, aí tem os japoneses, os malaios, os indianos, os chineses, então foram todo tipo de pessoa, né? Tanto é que no Brasil a gente tem várias coloniazinhas, né, que de vários países mesmo, porque vieram em grande massa pra cá. E aí, então, seguindo aqui. Nesse período também, ele foi muito importante, porque a gente teve a segunda Revolução Industrial, que cai muito nos vestibulares e que é muito importante, é um assunto muito importante, porque, nossa, representou mudanças muito significativas pro mundo, né? Então, a segunda Revolução Industrial ao longo do século XIX, né, o processo de industrialização iniciado, principalmente na Inglaterra, ele se acelerou, né? E aí chegou a outros países, como a França, a Bélgica, e um pouco mais tarde chegou a Itália, a Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão. E aí na segunda metade do século ocorreram diversas inovações técnicas, como a descoberta da eletricidade, o desenvolvimento do processo para a transformação do ferro em aço, e o surgimento e o avanço de novos meios de transporte, com minha garganta fica falhando com esse tempo seco. Mas enfim, eu tava falando pra vocês que a gente teve a ampliação das ferrovias, né? Que foi seguida da invenção do automóvel, do avião, a partir da invenção do motor de combustão interna. Tudo isso são grandes avanços científicos e grandes avanços para a sociedade que a gente tem hoje, né? Para a sociedade da época, nossa, era coisa de outro mundo, que ninguém nunca imaginava que podia acontecer, acontecendo, devido, né, ao avanço da ciência, ao investimento de tecnologia, né? E então, mais tarde, né, depois que se construiu as ferrovias, automóvel, avião, a gente tem a ampliação dos meios de comunicação, né, com a invenção do telégrafo e do telefone. Tudo isso deixava as movimentações muito mais rápidas. E aí também teve o desenvolvimento da indústria química, que foi muito importante, e de outros setores da indústria. Ampliou, né? Tá deixando de ser uma coisa mais artesã aqui. E aí esse conjunto ele propiciou, né, às sociedades da época uma nova dinâmica, e isso, né, ficou conhecido como a segunda Revolução Industrial. E aí, com o objetivo de obter maiores lucros, levou-se ao extremo, né, a especialização do trabalho. Virou uma coisa assim muito especializada. Só um minutinho. E aí, além disso, né, a produção ela foi ampliada, né, e passou-se a fabricar, né, esses artigos em série, o que barateou bastante o custo por unidade. E aí surgiram as linhas de montagens, as esteiras rolantes, pelas quais circulavam ali as partes do produto que ia ser montado. E dessa forma, né, agilizou a produção e aumentou, né, a eficiência. E aí, implantadas primeiramente na indústria automobilística, né, Ford, nos Estados Unidos, as esteiras, né, elas conduziam o chassi do carro por toda a fábrica, né, não precisava mais dos operários para fazer isso, a gente tinha as esteiras passando, cada operário ficava no seu lugarzinho, colocando sua pecinha ali onde devia colocar. O operário basicamente começou a fazer parte de uma máquina.
E aí os operários eles distribuíam-se, né, ao longo da linha de produção, ficava o operário do começo ao fim da esteira, né? E eles montavam o carro com as peças que chegavam nas mãos deles, né? E esse método de racionalização ele, de produção em massa, né, ficou conhecido como o Fordismo. E ele estava ligado, eu acho que vocês estudaram Fordismo em geografia, espero que sim. Então, ele estava ligado ao princípio de que a empresa deveria dedicar-se, né, apenas ao produto e dominar as fontes de matéria-prima. Então, ignora totalmente o operário aqui, que só vira mais por parte de uma máquina. E aí o Fordismo, desse modo, né, integrou-se às teorias do engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor, que ficou conhecido daí no caso como Taylorismo, e aí eles, né, propunham o aumento da produtividade por meio do fracionamento das etapas de trabalho, né, controlando os movimentos das máquinas e dos homens no processo de produção. Ao mesmo tempo, começaram a surgir, né, os grandes conglomerados industriais, culminando na criação dos holdings, trusts e cartéis, que eram os holdings. Eles eram grandes empresas financeiras que controlavam um vasto complexo industrial, sendo proprietários da maior parte de suas ações, né? Os trusts eles eram companhias que absorviam seus concorrentes ou estabeleciam acordo entre si e dessa forma monopolizava, né, a produção de certas mercadorias, determinando os preços e dominando o mercado. E aí tem os cartéis também, que eram grandes empresas independentes, produtoras de mercadoria de um mesmo ramo, que se associavam para evitar a concorrência, estabelecendo uma divisão de mercados e definindo os preços, para tentar ficar bom para todo mundo, né? E aí, sobre a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, é importante que vocês tenham em mente que ela foi muito baseada nesse motor, como é que fala? Motor de combustão interna, né? E aí com isso tem avião, carro, tudo por conta disso. E tudo isso gerou uma ampliação assim das movimentações, uma facilidade de comércio, de tudo. Então, grande característica da segunda revolução industrial é esse motor de combustão. Na Inglaterra, também é importante a gente falar sobre a era vitoriana, né? Que aí nas primeiras décadas do século XIX, né, a Inglaterra ela consolidou-se como principal potência mundial, situação que vai vigorar até o início do século XX, não sem contestações de disputa. Claro que a Inglaterra sempre lutou para permanecer aí seu poderio aí de grande potência. Então a Rainha Vitória ela ocupou o trono inglês durante a maior parte desse século de glória da Inglaterra e governou, né, o governo por mais de 60 anos. Aí ela adotou uma política marcadamente burguesa e impulsionadora do liberalismo. Essa fase do apogeu britânico ficou conhecida, né, como a Era Vitoriana. E aí o rápido crescimento industrial, a poderosa marinha mercante, o Estado solidamente estruturado, eles garantiram, né, o poderio britânico que desde a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815 não encontrava nenhum rival suficientemente forte para ameaçar de forma decisiva sua estabilidade, liderança, hegemonia internacional. E aí foi a era, né, da libra esterlina como moeda de comércio internacional. Como eu já tinha dito para vocês, né, na época de Napoleão, a França e a Inglaterra elas competiam bastante. E aí quando Napoleão cai, a França decai também e a Inglaterra fica aí a líder, assim, segue o líder da Inglaterra. Líder folgado, porque não tinha ninguém para ela. E aí o período vitoriano ele também foi uma época de grandes conquistas trabalhistas. Organizações de trabalhadores como os trade unions, eles venceram a resistência do empresariado e eles obtiveram sucessivas melhorias nas condições de trabalho. Legislação trabalhista, redução das jornadas de trabalho, melhores salários, como também, né, maior espaço na vida política inglesa. E aí, em 1838, os operários ingleses eles elaboraram uma petição ao parlamento que chamava a Carta do Povo. E eles reivindicavam o sufrágio universal, o voto secreto, o fim do critério censitário, né, que era a renda mínima pessoal, para votar e ser votado. A remuneração dos eleitos e eleições anuais, enfim, é o documento, né, esse documento ele foi rejeitado pelo parlamento,
mas ele inspirou um movimento de massas que ficou conhecido como o movimento cartista, que pressionou, né, os governantes e obteve algumas conquistas, como a regulamentação do trabalho infantil e feminino, a permissão de associações políticas e a jornada de trabalho de 10 horas. Era 14, né, diminuiu para 10. E aí, mais do que isso, o cartismo foi um importante marco na organização dos trabalhadores. Por quê? Porque mais tarde, né, os movimentos populares eles foram retomando força e conquistando, em 1858, o fim do censo eleitoral para a Câmara dos Comuns. E em 1867, a ampliação do direito de voto, deixando ainda de fora os trabalhadores industriais mais pobres, mas posteriormente foi estabelecido o voto secreto e o direito de voto foi estendido aos trabalhadores rurais. E aí, no final dos anos 1880, os sindicatos foram oficialmente reconhecidos e foi regulamentada a duração da jornada de trabalho dos adultos, homens e mulheres, e das crianças que trabalhavam nessa época. Então, após as eleições de 1906, as disputas políticas e a busca pela ampliação dos direitos eleitorais e sociais, elas se estruturaram definitivamente o Partido Trabalhista, que foi formado em 1893 por líderes sindicais e também levaram o sufrágio universal britânico em 1918. Então, a gente já falou bastante da Inglaterra, agora vamos falar sobre a França. O que foi que aconteceu com a França depois da queda de Napoleão Bonaparte, do Congresso de Viena? Então, depois da queda de Napoleão em 1815, como a gente já viu, né, foi coroado Luís XVIII, que era irmão rei de Luís XVI, que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. E aí uma nova constituição restabeleceu na França um governo elitista, combinando o absolutismo com um aparente liberalismo, voto censitário e cerceamento dos direitos e da liberdade, que foram conseguidos, né, durante a Revolução Francesa. Eles estavam querendo acabar com isso. E aí, seu sucessor e também seu irmão, né, Carlos X, que reinou de 1824 a 1830, chegou a restabelecer os moldes de um governo centralizado e restaurar, né, os privilégios do clero da nobreza. E aí a forte oposição dos liberais a Carlos X, sob a liderança do duque Luís Felipe de Orleans e da imprensa, mobilizou, né, a sociedade preparando o palco em que aconteceria a Revolução de 1830. E aí nesse ano, frente às decisões de Carlos X em suprimir, né, a liberdade de imprensa e conter as medidas de controle político populares, reagiam, né, com levantes e barricadas nas ruas de Paris, pressionando por mudanças. Desde sempre os franceses eles vão por mudança e vão em cima, né? E aí a Revolução de 1830 ela sepultou definitivamente as intenções restauradoras do Congresso de Viena, motivando, né, um período de progressismo do ímpeto revolucionário, que levaria às revoluções de 1848 e a diversos movimentos nacionalistas. E aí, com a queda da dinastia de Bourbon em 1830, subiu ao trono Luís Felipe de Orleans, que se tornaria conhecido como rei burguês ou rei das barricadas. Por quê? Porque ele foi coroado com o apoio da burguesia francesa, né? E aí, com isso, ele teve que ficar devendo favores, né? E aí, depois de liberar os levantes com a barricada nas ruas de Paris, sua posse representou um avanço liberal que repercutiu por toda a Europa, porque simbolizava, né, bastante os anseios das nações prejudicadas pelas medidas adotadas pelo Congresso de Viena. E isso também inspirou o nacionalismo na Bélgica, que se proclamou independente, nos Países Baixos, como a Alemanha, a Itália e a Polônia, que eu já tinha falado para vocês que tentaram ser independentes e unificados, que, né, iniciaram as lutas nacionais contra a dominação estrangeira. Quem deu essa ideia assim, de nacionalismo bastante foi os Estados Unidos e França. Então, Luís Felipe ele reformulou a Constituição dos Bourbon, enfatizando o liberalismo, né, submeteu-se à Constituição, fortaleceu o legislativo, aboliu a censura e determinou que a religião católica deixaria de ser a religião oficial do país. Porém, manteve o limite censitário para voto para candidatos de cargos legislativos. Então, atendeu assim, né, como
rei dos burgueses, ele atendeu exclusivamente aos interesses da burguesia e ignorou os do proletariado. Continuando, que aconteceu muita coisa na França no século XIX, não sobre isso. Então, além, né, da falta de diversos civis, os operários e as massas urbanas em geral, elas enfrentavam, né, condições precárias de vida e de trabalho. E aí muitos não encontravam emprego e desencadeou-se em fevereiro de 1848 um novo movimento revolucionário com intensa mobilização popular e operária e a adesão da Guarda Nacional. Só um minuto. Enfim, continuando, né, com a intensa mobilização popular e operária, né, teve a adesão da Guarda Nacional. E aí Luiz Felipe, ele abdicou, né, e assim como seu sucessor, ele vai se refugiar na Inglaterra, sua principal inimiga, né. E a Revolução, ela exalta em outros países da Europa Central e Oriental o ânimo das massas populares que ansiavam por mudanças profundas, desencadeou uma sucessão de levantes que passou a história como Primavera dos Povos. E a derrubada de Luiz Felipe levou ao retorno do sistema republicano que havia vigorado entre 1792 e 1804. E aí esse novo governo ele proclamou o fim da pena de morte e o estabelecimento do sufrágio universal nas eleições. Os conflitos entre líderes operários e burgueses, eles estavam se aflorando, né, entretanto, e aí os socialistas, eles tinham como meta a criação de uma república social, e eles reivindicavam medidas governamentais que garantissem emprego, direito de greve e limitação das horas de jornada trabalhada. E aí conseguiram, né, alguns avanços, mas eram combatidos pelos liberais moderadores que temiam um novo governo radical como ocorrera, né, na Revolução Francesa. E aí, em abril de 1848, ocorreram novos conflitos quando o governo provisório instalado no lugar de Luiz Felipe, com o objetivo de organizar uma nova Constituição Republicana, realizou a eleição dos deputados para a Assembleia Constituinte. E aí os moderados venceram as eleições, apoiados principalmente por proprietários rurais, o que aumentou, né, a polarização política entre socialistas e burgueses. E aí os populares eles voltaram a manifestar-se nas ruas, tumultuando Paris, né? E o governo reagiu com violência, claro, sob o comando do general Cavaignac. Não sei falar o nome dele, gente. Cavaignac. Suspendeu os direitos individuais, massacrou a revolta com mais de 3 mil fuzilamentos e 15 mil deportações. E aí, em seguida, né, foi aprovada uma nova Constituição republicana, em que o poder legislativo ele caberia a uma Assembleia eleita por sufrágio universal por 3 anos e o poder executivo ficaria a cargo de um presidente eleito por 4 anos, que já é uma coisa mais ou menos parecida que a gente vê hoje. E aí, em dezembro de 1848, com 73% dos votos, foi eleito presidente Luís Bonaparte, que era sobrinho, né, de Napoleão I. A grande figura carismática, né, e nacional. Os franceses eles viam em Luís Bonaparte a chance, né, de voltar à glória da época do Império. Com Napoleão, né, a França estava ganhando de todo mundo, estava indo muito bem, até parar de ir muito bem. E aí, em seu governo, ele procurou unir e unificar o país, enfatizando, né, o ideal de progresso e de poderio nacional. E aí, em 1851, para perpetuar-se no poder, né, fechou a Assembleia e estabeleceu uma ditadura. E aí o golpe ficou conhecido como o golpe 18 de Brumário de Luís Bonaparte, né, em referência ao golpe que deu início à era napoleônica. E aí, por meio de um plebiscito, Bonaparte ganhou poderes para elaborar uma nova Constituição, segundo a qual ele passou a ser o cônsul, claro, como seu tio, Napoleão I. E aí, após um novo plebiscito, em que obteve 95% dos votos, transformou a França novamente em império, recebendo o título de Napoleão III. E aí, durante o governo ditatorial desse período denominado Segundo Império, em que o poder legislativo e as forças de oposição foram marginalizadas, a França ela se modernizou, modernou sua economia, que se desenvolveu, né? A capital do Império foi Paris, né, que foi adotada pelo prefeito Haussmann, de parques, boulevards e construções elegantes, sediou exposições internacionais que divulgaram o progresso cultural e industrial de todo o mundo.
Aí, assim, bastante importante aqui é os Estados Unidos no século XIX. Os Estados Unidos no século XIX tinham a organização política do Estado norte-americano, né, que realizou-se, né, em meio a duas tendências partidárias, a republicana e a federalista. A republicana, ela desejava maior autonomia para os estados, né, e ela deu origem ao atual Partido Democrata. E a federalista, ela defendia um forte governo central e ela foi um embrião para o atual Partido Republicano. Os nomes são trocados, mas é isso mesmo. Então, as duas tendências foram combinadas na Constituição de 1787, elaborada por deputados dos três estados iniciais, com a organização de uma república federativa presidencialista, e assegurando a cada estado da federação o direito de ter sua própria Constituição. E aí o poder executivo ele ficaria com o presidente eleito por 6 anos e o legislativo com a Câmara de Deputados e o Senado. A Suprema Corte da Justiça caberia o poder judiciário e a função de zelar pela Constituição. E aí, em 1789, o Congresso elegeu George Washington o primeiro presidente dos Estados Unidos. E seu mandato, consolidou-se o desenvolvimento comercial, industrial e financeiro do país, atraindo com isso um grande número de imigrantes europeus. E aí o progressismo e o crescimento demográfico, eles estimularam, né, a conquista do território na América do Norte, expansão interior, e a ampliação na atuação econômica em todo o continente americano, né, que é uma expansão exterior. E aí, na expansão para o interior, a população indígena foi massacrada, né, e intensos confrontos. Claro que para conseguir um território do tamanho do território que é os Estados Unidos hoje em dia, a gente tem que ter guerreado muito mesmo. Só um minuto. Então, ao mesmo tempo em que se dava nessa expansão territorial e econômica, o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos, né, crescia a rivalidade econômica, social e política, né, entre os estados do Sul e do Norte. Do Sul e do Norte, né, essa rivalidade econômico-social, ela era no Norte predominantemente industrial e no Sul era a atividade agrícola que prevalecia. E aí, por volta de 1860, os nortistas eles precisavam expandir o seu comércio, né, o seu mercado. E a escravidão sulista, ela era um entrave, né, porque os escravos eles não tinham poder de compra porque eles não recebiam, né. Eles não eram compradores nem podiam fazer parte do mercado interno. Então, para os sulistas, os escravos eles eram a base da economia latifundiária. Tarifas de proteção contra os produtos estrangeiros eram outro ponto de discórdia, pois eles favoreciam as indústrias do norte e prejudicavam a exportação dos produtos agrários do sul. E aí, nas eleições de 1860, o debate sobre a escravidão foi a grande questão entre o candidato democrata Stephen Douglas e o republicano nortista Abraham Lincoln, que ganhou, né? E aí, quando o presidente Abraham Lincoln colocou em prática políticas prejudiciais aos fazendeiros sulistas, as divergências, elas se agravaram, né? E aí, descontentes, os estados do sul, eles separaram-se da União e formaram os Estados Confederados da América. Os estados do norte federalista, porém, eram autossuficientes. Então, utilizando as armas e navios construídos por eles mesmos, conseguiram derrotar as forças sulistas. Então, a guerra ficou conhecida como a Guerra de Secessão, que secessão significa separação, durou 4 anos e mobilizou mais de 2,5 homens. Com o emprego de recursos bélicos modernos, mais de 600 mil pessoas morreram no confronto, que foi, né, o mais sangrento do século XIX. A vitória dos nortistas consolidou sua supremacia e os estados do sul ficaram totalmente atrasados. E aí, depois de toda essa guerra, o norte ganhou, né? Abraham Lincoln também era a favor da liberação dos escravos, né? Então, a meio a guerra, Lincoln ele assina um decreto que determina a liberação dos escravos, apenas nas áreas rebeldes, somente em 1865, com a completa vitória militar nortista. E aí foi aprovada uma emenda à Constituição proibindo a escravidão em todo o país. E é assim que os Estados Unidos aboliu a escravidão. E aí, com tudo isso, né, os Estados Unidos ele se torna uma potência mundial emergente, de colônia para potência mundial.
Então, esse desenvolvimento industrial que o pessoal do norte dos Estados Unidos tinha, essa questão de liberar os escravos, tornou os Estados Unidos, já no final do século XIX, a primeira potência mundial. E essa prosperidade, né, tornou-se atrativa à imigração e resultou, né, um grande crescimento demográfico de pouco mais de 30 milhões de habitantes em 1865, a uma população que passou para 90 milhões em 1914. A consolidação do capitalismo após a Guerra de Secessão, ela favorece também o expansionismo imperialista norte-americano para o restante do continente americano e para a Ásia. E a doutrina Monroe e a doutrina do Destino Manifesto, elas serviram como base ideológica para que os Estados Unidos eles assumissem tutela por toda a Europa. Eles saíram crescendo para todo lado. Eles tomaram coisa do Canadá, do México, aí tem o Havaí também. Vixe, eles foram por toda a América mesmo, já que a América era para América dos americanos, como dizia a doutrina Monroe, né? Estadunidense acha que a América é só eles. Aí eles saíram pegando bastante território, eles ficaram bem grandes. E é o destino manifesto também, que seria o destino, né, de brilhar que a pessoa tem. E aí aqui no final eu coloquei um trecho, né, do Big Stick que foi definido por Roosevelt. Big Stick, no caso, é esse grande crescimento dos Estados Unidos. Se uma nação demonstra que sabe como agir com adequada eficiência e decência em assuntos políticos e sociais, se mantiver a ordem e respeitar suas obrigações, não precisará temer uma interferência norte-americana. A injustiça crônica ou a impotência que resultam de um afrouxamento geral das regras de uma sociedade civilizada podem exigir, afinal de contas, na América ou em outro continente, a intervenção de uma nação civilizada. E no hemisfério ocidental, a adesão dos Estados Unidos à doutrina Monroe poderá vir a forçar os Estados Unidos, embora contra sua vontade, em casos flagrantes de injustiça ou de imponência, a exercer um poder de polícia internacional. Que era isso que os Estados Unidos estavam achando que era. Supremacia, o melhor país do mundo. E aí tava marcha para o oeste, pega ali um monte de território do México, até do Canadá, o Havaí, que é uma ilha lá longe, eles pegaram também e aumentaram bastante seu mercado consumidor de colônia para a potência mundial. É isso que os Estados Unidos é. Bem, gente, foi isso sobre as transformações do século XIX. Próxima aula a gente já entra no século XX. Acho que a gente já vai falar de Primeira Guerra Mundial. E é isso, espero que vocês assistam a aula, que vocês gostem, que vocês tenham um ótimo final de semana. Muito boa noite, bom descanso, bons estudos.